Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o 5º episódio da 6ª temporada de The 100. Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de dar o seu like e de comentar lá embaixo o que achou do vídeo e o que achou do episódio. Então, bora lá! Depois do episódio louco da semana passada, eu tava com muitas esperanças pra esse episódio, eu tava com uma hype muito alta pra esse episódio, e o episódio foi bom, mas ele foi bem mais calmo do que o episódio passado. O 5º episódio tem como nome The Gospel of Josephine, que eu procurei na internet pra saber esse The Gospel, mais ou menos, o que significaria. E significa assim, não tem uma tradução certa, mas no caso ficaria o Evangelho de Josephine, ou a História de Josephine, e que é abordado nesse episódio lá pela metade, mais ou menos. E antes de entrar realmente no episódio, eu queria avisar que essa semana que vem e a próxima não vai ter episódios novos de The 100. Eles fizeram uma pausa, isso é bem normal acontecer nos Estados Unidos. O que eu vi na internet é que a CW, que é a emissora que transmite The 100 nos Estados Unidos, vai reexibir o primeiro episódio na semana que vem, e aí na outra semana não vai ter, só vai voltar dia 11 os episódios inéditos de The 100, então o canal também vai dar uma paradinha. Eu vou ver se eu trago algum vídeo falando sobre possibilidades do que mais ou menos vai acontecer, mas por enquanto as reviews do canal também vão dar uma parada porque não vai ter episódios novos, né, então tem que dar uma paradinha mesmo. No episódio novo, deu pra entender que a Josephine, ela não é uma pessoa muito boa não, assim, sabe? A gente é uma mocinha, defesa, não, ela é muito doida. E logo no começo desse episódio a gente viu que ela se vingou da Kylie, que é aquela mulher que foi lá na nave do pessoal da Terra no 2º episódio, e aí a Diosa matou a família dela. A Josephine, como a gente sabe pelos outros episódios, ela tinha morrido caindo de algum lugar muito alto, provavelmente uma montanha, alguma coisa desse tipo. Quando ela reacorda de novo, que já é no corpo da Clarke, né, ela chama a Kylie vai lá, o pai dela, o Russell, ele entrega os 3 negocinhos da família dela, que é pra ela guardar, e quando chegar a ver se eles reviverem. Só que a Josephine começa a acusar a Kylie de ter empurrado, de ter de alguma forma contribuído pra morte dela no passado. E a Kylie diz, eu tava tentando proteger o santuário de você. E ela fala, eu também tô. E ela vai e mete uma facona assim no pescoço dela, e a mulher cai morta no chão. O pai dela fica tipo meio assustado. Ele não tá tão assustado porque acho que ele conhece a filha dele. E ele fala, não, você não era pra ter matado ela, tipo, tá muito cedo. Ela falou, não, eu tô me vingando, ela me matou, entendeu? E aí eles, tipo, tá, a Josephine voltou mesmo. Depois a gente vai ver uma cena muito engraçada da Josephine realmente gostando do corpo da Clarke. Ela até fala que o corpo da Clarke é uma Ferrari, porque eu acho que os outros corpos que ela teve não eram tão bons assim. E ela tá dançando, tá tentando curtir a vida dela nova. E o Russell e a Simone, que são os pais dela, eles chegam lá e falam pra ela que ela vai ter que se infiltrar com o pessoal da Terra, como o Clarke, pra descobrir quantos Nightblood eles têm. Porque eles sabem que a Clarke tem, né? E provavelmente a Maddie também, mas eles querem saber quantos mais. Até porque tem uma galera congelada lá em cima no espaço. E eu preciso realmente falar isso porque teve um episódio, que eu acho que foi o episódio 2, que teve aquele, o eclipse, né? Que todo mundo ficou meio doido, tentando se matar. Que eu falei que teve algumas atuações que eu não tinha gostado, porque foi muito, pra mim, ainda é um pouco meio ridículo como eles ficaram meio doidos, assim, não fazia sentido. Não eles ficarem doidos, mas o jeito que eles ficaram meio doidos da cabeça. Só que nesse episódio, cara, no episódio passado já deu pra ver uma mudança da Clarke pra Josephine. Só que nesse episódio a gente realmente vê que a atriz, que é a Elisa Taylor, que faz a Clarke, ela mudou tudo pra ser Josephine, até tipo a voz dela. E por isso que eu digo que é muito importante assistir as séries legendadas. Provavelmente na dublagem brasileira não vai ter essa mudança brusca de voz, como teve na versão original. Porque Elisa Taylor, pra quem assiste legendado, sabe que ela tem a voz bem grossa, assim, uma voz firme, uma voz grave. E quando ela tá de Josephine, ela muda a voz, cara, ela fica mais suave, sendo que a Josephine é um cão também, né? Muda completamente a voz dela, o que é muito legal. E também muda a expressão dela, a expressão corporal dela, que é toda mais séria, assim. E a Josephine é toda uau! E mesmo assim eu acho muito legal, porque realmente foi uma mudança bem brusca, mas que a Elisa Taylor fez realmente de um jeito muito legal, que deu pra ver, dá pra ver quando é a Josephine, quando é a Clarke. E eu fiquei muito mordida nesse episódio, porque como é que o pessoal que vive há muito tempo com a Clarke, muito tempo, não percebeu que ela tava diferente, cara? Ela tava muito diferente. Só eles que não viram isso, foi bem estranho. Mas continuando. Nós tivemos a dupla do pop, que eu falei semana passada, que é a Diosa e a Otávia. Eu tô amando, porque realmente vai ser uma das melhores coisas dessa temporada, essa parceria entre elas duas. Nesse episódio foi até um pouco bem mais rápido, assim, foi só algumas cenas, foi a mesma história durante todo o episódio. A Diosa e a Otávia estavam atrás do Xavier, aquele cara que tava faltando que a Otávia queria matar, e elas estão atrás dele. E ele é esperto, né? Ele mora lá, então, tipo, ele faz com que elas desçam das motocicletas e vão correndo atrás dele. E nisso ele acaba
prendendo elas, deixando elas ficarem presas numa areia movediça. Tipo uma areia movediça. Eles ficam, cara, a gente tem que sair daqui, não sei o que. E a Diosa diz, não, ele não foi embora, ele tá observando a gente. E aí ele realmente volta, ele volta com uma corda, diz que só vai ajudar elas se elas disserem quantas pessoas de sangue negro eles trouxeram da Terra. Então todo mundo quer saber quantas pessoas de sangue negro vieram da Terra. Mal ele sabe que só são duas. Isso é um original, porque a Clark é feita de fábrica. Aí o Otávio diz, não, se a gente falar, ele vai deixar a gente aqui pra morrer. E aí eles ficam lá, eles ficam até escurecer. E elas não dizem pra ele quantas pessoas tem. E a Diosa também nem sabe, né? Eu acho que se a Diosa soubesse, ela teria falado. Aí vem tipo uma aurora boreal, não sei. É mais ou menos isso, é tipo uns flashes de luz verde assim. Ele fala tipo, mano, ferrou agora. Aí ele joga a corda pra elas e foge. E ele diz, se escondam, tipo, se virem. E ele foge e a Diosa e a Otávia diz, não, vai, salva o seu bebê. E a Diosa sai de lá do buraco da areia movediça e se esconde. E a Otávia, tipo, fica lá. E aí eu fiquei, mano, agora... Tô tentando matar a Otávia faz um tempinho, mas nessa temporada ela quase morreu 2 vezes. E aí ela, o que ela faz? Desperta, né? Ela vai e se, tipo, mergulha na areia movediça. E o flash é muito rápido. A aurora é muito rápido. Dura poucos segundos. Só que congela, tipo, é meio que um gelo, não sei. Congela lá e a Diosa vem depois, né? Que acabou, passa rapidinho. Ela vem e tenta achar a Otávia. Ela quebra o vidro, tira a Otávia de lá. E a Otávia tá meio assim, quase morrendo afogada. Mais ou menos foi isso que eu entendi. E aí a Otávia sai de lá. E a Otávia tá viva, tá bem e tudo mais. E a Diosa, tá, bora continuar. Bora continuar. E a Diosa vai na frente. E a Otávia fica atrás e ela vê a mão dela assim. Eu até tirei um print pra mostrar pra vocês, porque eu não entendi o que aconteceu com a mão dela. Eu sei que aconteceu alguma coisa, porque senão eles não teriam focado tanto na mão dela. A mão dela parece mais ossuda e parece meio mudando de cor. Mas eu não tenho certeza se essa mudança de cor é realmente, ou só é por causa que tá muito escuro e não deu pra ver. Eu não sei o que realmente aconteceu, mas provavelmente aconteceu alguma coisa com a mão da Otávia. E isso vai ter reviravoltas por aí também. Agora voltando pro santuário, né, o Jordan sabe que a Delilah tá diferente, a Priya. Ele tenta conversar com ela e ela não lembra do que ela disse. Ele fala, tipo, mano, tem uma coisa errada aí. Ela não é mais a Delilah. Só que ninguém acredita neles. Ela mudou, não. Ela acabou de sair de um ritual. Tipo, ela tem coisa pra fazer. Ela mudou. Alguma coisa assim. Vocês não acreditam muito no Jordan, sabe? Então o Jordan fica meio pistola com isso. Porque ela realmente não lembra dele. E ele não sabe o que aconteceu com ela. A Clark barra Josephine, ela foi falar com o pessoal lá, né? Porque ela tem que descobrir quantos Nightblood tem. E aí a Mad vem falar com ela. E ela pergunta de novo pra ela se ela pode ir pra escola. E a Josephine, claro, menina, vai lá, arrasa. E a Gaia, tipo, fica, o quê? E ela vai falar com a Clark e diz, Clark, a gente já conversou sobre isso. E a gente sabe como é perigoso pra ela. E se ela cair e ralar o joelho? Ou se ela se cortar com pedaço de papel? E aí ela fala, não, tipo, vai tudo bem. Ela vai e leva a Mad pra escola, né? Tipo, ela meio que já desconfia que a Mad também seja um sangue negro. A Gaia acha muito estranho, porque realmente a Clark faz de tudo pra proteger a Mad. E agora, do nada, ela decide que a Mad vai pra escola. E a Gaia também, que não gosta nada dessa história da Mad pra escola, se junta com o Jordan pra descobrir o que tem de errado. E depois de deixar, digamos, a Mad na escola, que nem é tão longe assim, a Clark vai falar com a mãe dela, porque ela também quer descobrir quantos Nightblood tem veio da Terra. E aí ela começa a conversar com a mãe dela tava até discutindo com aquele cara que eu sempre esqueço o nome, que é o ajudante dela também. E aí, porque eles querem operar o Marco, só que eles estão tentando ver uma tecnologia que faça com que a operação corra bem. E eles não estão se entendendo. E a Clark chega e ela vai conversar com a mãe dela. E a mãe dela fala, Clark, anota aí o que eu vou te falar. E a Clark pega o papel e começa a anotar. Só que ela escreve com a mão direita e a Clark é canhota. E a mãe dela fala, tipo, Clark, você tá bem? Por que você tá escrevendo com a mão direita? Ela fala, E aí depois ela mesmo se sai assim, ela fala, não, tipo, olha, isso daqui é bom, teste isso daí pra ver se vai funcionar com o Marcos. Aí a mãe dela olha assim e ela realmente acha que aquilo vai funcionar. Então, tipo, ela meio que distrai a mãe dela pra ela não perceber e não continuar com aquela conversa de por que a Clark tava escrevendo com a mão direita. Depois dessa conversa, a Josephine tá saindo lá do laboratório da mãe da Clark. E aí ela vê o Bellamy e o Muffy entrando no palácio. Sinceramente, eu não sei pra que eles foram entrando no palácio, até porque não faz sentido. Eles queriam explorar a Terra e foram entrar no palácio. Eu fiquei, o quê? Mas tudo bem, eles estavam entrando no palácio. Ela, esse Muffy até que é bonitinho. Eu fiquei, para, mana, para. Porque ela ficou de olho no Muffy, a Josephine no caso. E eles entram no palácio. A coisa mais fácil do mundo foi eles entrarem no palácio. Sendo que, na hora do eclipse, a Emori ficou um tempo tentando abrir aquela porta e ninguém conseguiu abrir aquela porta. Mas agora foi super fácil abrir aquela porta. E aí eles entraram no palácio e viram aquela sala estranha lá, cheia de ossos, de pessoas.
E o Jordan já tava lá e a Gaia também. E eles começam a ver, tipo, a Gaia presta atenção que atrás do crânio das pessoas tem um símbolo da Becca Prom Reda, que era aquele infinito. Ela fala, tipo, cara, será que eles eram comandantes? Aí o Bellamy fica, não sei. Aí a Clark chega, a Clark barra Josephine, né? Aí fala, olha, vocês estão num lugar que não é permitido, não sei o quê. Aí ela, tipo, ela se contenta de que ela não pode falar muita coisa, senão eles vão perceber. E eles começam a ligar os pontos de que a Elite 3 foi uma missão muito antes da Terra pegar fogo a primeira vez. Então eles não tinham como serem comandantes, até porque a parte de ser comandante já foi bem depois que a Terra estourou a primeira vez, né, que todo mundo fugiu, e a Becca tava lá em cima no espaço e voltou já com sangue negro pra ver se ela conseguia sobreviver à radiação da Terra e comandar o pessoal que ficou lá. Então não tinha como eles serem comandantes. E o Jordan Sheridan vai e consegue abrir uma porta lá que dá direto pro laboratório onde a Clark acordou, onde a Josephine acordou no corpo da Clark. E aí começa a grande parte de explicação do episódio. Como eu disse no episódio passado, que provavelmente teria bem mais flashbacks pra gente mais ou menos saber o que aconteceu, como foi que o pai da Josephine conseguiu fazer com que a memória deles fosse passada por outros corpos e tudo mais. E nesse episódio a gente tem essa explicação. O Jordan, que é muito inteligente, sabe que as senhas da Edition 3 são todas a mesma. Então ele consegue abrir o computador, parece a gente, né, colocando a mesma senha em qualquer rede social. E aí ele coloca no computador e começa a abrir, tem vários vídeos lá. E ele vai no vídeo que tá escrito Eureka. E nisso a gente é apresentado ao Gabriel, que é o Gabriel que não morreu lá quando o pai da Josephine ficou meio doido. Só que ele tá bem mais velho, ele tá de barba e tudo mais. E o pai da Josephine também tá muito velho. E no vídeo eles dizem que já se passaram 25 anos desde que ela morreu. E eles estão tentando trazê-la de volta todo esse tempo. Então eles tentaram em várias pessoas mesmo. E falhou. E aí, nessa vez, ele tenta numa menina que já fez 21 anos. Porque ele acha que a mente das outras pessoas eram muito novas. Então, tipo, muito pequenas pra armazenar todo o conhecimento, toda a memória da Josephine. E aí ele vai tentar nessa pessoa. Ele diz que é um processo meio doloroso ainda, mas que eles vão tentar ajeitar isso com o tempo. E eles conseguem trazer a Josephine a primeira vez. Aí o pai dela começa a chorar, ele começa a chorar, não sei o que. E todo mundo tá vendo isso. A Gaia, o Jordan, o Murphy, a Clark barra Josephine e o Jordan. E ele vai e diz pra câmera, né, que tá filmando, que ele finalmente conseguiu trazer ela de volta. E ele começa a falar um monte de coisa. E as únicas pessoas que conseguiu fazer essa transferência eram pessoas com sangue negro. Então eles começam a ligar tudo mesmo. E eles saem de lá, tipo, chocados. O Jordan tá muito mordido, porque ele sabe que mais ou menos isso aconteceu com a Delilah, a pessoa que ele amava, não sei o que. E aí nisso eles vão tentar conversar pra saber, porque eles ficam muito chocados, eles querem interferir. A Clark diz, não, essa não é a nossa luta, tipo, a Clark barra Josephine, né, então não dá pra confiar muito nela. E o Bellamy, não, mas tipo, a gente vai sair daqui, não se preocupe. E a Gaia e o Murphy já falam, não, mas é a religião deles, e a gente tem a nossa religião. Tipo, o pessoal terrestre, ele colocava as crianças pra lutarem pra ver quem seria o líder deles. Então essa é uma religião pra eles também. E eles começam a entrar nessa conversa, eles estão no bar já, naquela taverna, sei lá. E aí o Murphy acaba soltando de que foi a Abby que fez a Clark ser sangue negro no laboratório. E a Josephine, tipo, o olho dela brilha quando ela vê isso, porque pra eles não têm essa tecnologia, talvez até tenham, mas não sabem como usar pra fazer uma pessoa se tornar sangue negro. Tipo, pra eles aquilo é fantástico, porque eles precisam de pessoas e poucas pessoas nascem sangue negro. Então se eles conseguissem fazer uma pessoa ser sangue negro, tipo, tá top demais, isso aí. E aí ela, tipo, fica, meu Deus, vai descobrir tudo. E ela fica, a Abby é a solução, a mãe da Clark é a solução. A gente não precisa de ninguém mais da Terra, a gente só precisa dela. E ela tava indo de encontro a Abby, e quando o Bellamy chega pra ela pra tentar conversar, ele começa a falar com ela na língua dos terrestres. E a Josephine é muito top, sabe por quê? Porque ela em pouco tempo já tava aprendendo a língua dos terrestres. Tipo, que a Clark demorou temporadas, o Bellamy demorou temporadas, a Otávia demorou temporadas também. Só que ela percebeu, olha, essa linguagem não sei o que, não sei o que, e é mais ou menos assim. E ela já tava entendendo o que eles estavam falando. Talvez ela não conseguisse falar, mas ela já tava entendendo. E aí o Bellamy chama, não, tipo, bora conversar, a gente precisa conversar. E ela fala, tá bom, a gente vai conversar. E entra pro Bellamy dentro de uma casinha lá. E aí é muito firme essa parte do episódio, eu amei essa parte do episódio. E aí nisso o Bellamy quer falar com ela e ela vai falar com ele. Eles começam a conversar sobre a parte de ficar ou não ficar lá, de que aquilo que eles fizeram foi errado, que a religião tipo deles não tá muito certa. E a Clark fala assim mesmo pra ele, ah, você não tá se culpando, tipo, por coisa que você já fez antes, não sei o que, você também já fez coisa errada. E ele começa a falar na língua dos Tree Crew, né, que no caso seria dos terrestres. E ele diz pra ela que ele sonha com todos os rostos das pessoas que ele morreu. E aí ela fica, ah, tipo, você pode repetir essa última parte pra mim, porque eu não entendi se era isso ou se era aquilo. Isso significa sonho? Aí o Bellamy fica tipo,
E aí, tipo, mano, o que você fez com a Clark? E ela só vai e toma no pescoço dele, daquele paralisador que, tipo, ele consegue ver tudo, mas não consegue se mexer. A Josephine é um personagem muito novo, né? Mas ela, tipo, ela é muito legal. Porque ela é, sabe, tipo, ela não tá nem aí pra essas pessoas. E depois de paralisar o Bellamy, ela chega pra ele e diz: Josephine Letborn, prazer te conhecer. E aí o Bellamy tá lá assim parado, tipo, o que aconteceu? E aí nisso ela sai, ela ia falar com a Abby, né, ir atrás da Abby. Só que ela diz: não, peraí, eu tenho que arrumar alguém que vai ficar do meu lado também. E aí ela vai sair atrás de quem? Atrás de quem? Do Murphy, é claro, né? Porque o Murphy sempre tem que estar envolvido nessas tretas aí. E ela vai atrás do Murphy. Ela começa a dizer pra ele, tipo, ela abre o jogo mesmo, fala que pra ele ligar os pontos. Aí o Murphy começa a entender que ela, no caso, não é a Clark, é a Josephine. Aí ele quer, tipo, você quer errar, não sei o quê. Aí ela fala: você não tá interessado em ser imortal? Aí ele fica: tá, me conte mais sobre isso. E termina o episódio. Tipo, mano, ela foi a pessoa, eu não sei, não, Murphy não é a pessoa mais vulnerável do elenco ou de lado pessoal, mas ele sempre sobra pro Murphy, cara, alguma coisa, sinceramente. E aí ela foi atrás dele, e ele, tá, me conta mais sobre isso. Não sei o que vai acontecer, provavelmente ela vai querer levar ele pro lado dela. Não sei se o Murphy também vai aceitar. Uma parte muito importante desse episódio é porque, assim, a gente não sabe se a Clark tá morta, mas durante várias vezes nesse episódio eles disseram: a Clark morreu, tipo, a Clark foi apagada, agora é só a Josephine mesmo. O que é bem estranho se a gente for tirar a personagem principal da série, né? Mas não sei o que a gente pode fazer. O Jason já fez várias coisas que não foram muito legais, mas que depois acabaram dando certo. E então não sei o que vai acontecer realmente. Esse episódio foi um episódio bem legal. O episódio passado foi muito explodir a cabeça. Esse episódio foi bem mais leve, mas foi legal também pra gente entender um pouquinho mais justamente da Josephine. Como eu tinha dito no episódio passado, a gente precisaria de mais flashback pra entender como foi que ela voltou. E a gente vai precisar ainda de mais flashbacks pra entender por que o Gabriel depois, tipo, ficou do mal, ou porque as pessoas não gostaram mais dele, e ele tem os filhos de Gabriel, e então vai precisar de mais flashbacks sim. E é o gancho que eles deixaram pro próximo episódio, que vai sair daqui só 2 semanas, é realmente se o Murphy vai aceitar ou não, o que vai acontecer com Bellamy, a Echo não apareceu nesse episódio, a Abby tentando fazer a cirurgia no Marcos. Então várias coisas ficaram pro próximo episódio também. Esse vídeo termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu like, de comentar lá embaixo o que achou do vídeo, o que achou do episódio. Então é isso, tchau, tchau, até a próxima.